Eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, porque essa palavra é para você, uma pergunta retórica: e se essa pregação de hoje, aqui, durasse a noite toda, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Se eu começasse a falar aqui, e continuasse, e virasse à noite, até de manhãzinha, qual seria a sua reação? Qual seria seu comportamento? Né? Mas não vamos tão longe. Qual seria a sua reação se eu pelo menos demorasse até às 8h30 para passar aquilo que eu busquei aqui, preparei para transmitir para você tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Qual seria a sua reação? Será que daria 7:50, você já levantaria logo e ia embora? E ainda, rapaz, aqui que camarada fala demais, isso não é hora de acabar culto, eu tenho que trabalhar amanhã. Qual seria a sua reação? Por que eu estou dizendo isso? Existe algo, isso aconteceu lá em Atos capítulo 20, verso 7, Paulo em Troade, numa cidade chamada Troade, ele estava de passagem, ele tinha uma viagem programada pela manhã, ele tinha que sair pela manhã, e a Bíblia diz que ele continuou a falar, começou a falar e continuou até a meia-noite. Isso é porque ele tinha que sair de manhã, isso aqui para muitos já era desastre total. Acabou com o meu planejamento, com a minha viagem, ouvindo esse camarada falar, e ele foi falando até a meia-noite. Gente, só que quando chegou num determinado horário, algo inusitado aconteceu. Tinha um fulano de tal, sentado na janela, e o cara dormiu, e caiu do 3º andar, e caiu como morto, diz o texto. Olha para o irmão que está do seu lado e falei: não dorme aqui não, irmão. Você que não sabe o risco que é dormir numa pregação, tá? Você não dorme aqui não. Gente, imagina o desespero desse povo, nesse culto. O cara dormiu, morreu. E agora? Paulo foi lá: não, gente, preocupa não. Ele está vivo ainda, tá? Vamos voltar para dentro. Orou pelo camarada, conduziu ele lá para dentro e acabou a reunião. Foi isso que aconteceu? Paulo empolgou, gente. Imagina se eu orasse aqui agora e alguém ressuscitasse. Gente, eu pregaria o resto da semana. Paulo empolgou e foi pregando, até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, ele despediu do pessoal e foi embora. O culto que durou a noite inteira. Imagine isso. As pessoas hoje já chegam na igreja, mano, pensando na hora de ir embora. Quem que vai pregar hoje? Se for fulano é rapidinho, se for ciclano vai demorar demais da conta. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo uma situação dessa. Podemos até mesmo, gente, chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca, no entanto, termos conhecido a Cristo. Uma coisa é você saber coisas sobre Ele, outra coisa é você conhecê-lo. Aqui é onde há uma diferença entre informação e experiência. Você talvez possa ter muita informação sobre quem é Jesus. Talvez você passou anos e anos acumulando informação, mas ainda não teve experiência. Então há uma diferença entre conhecer coisas sobre Ele e conhecer Ele. Existe uma frase que diz: um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Ele. Quando você tem um pouco de conhecimento de informação, é bom? É necessário, demais da conta, mas você quando conhece Ele, aí, meu amigo, passa a ser suficiente para você continuar conhecendo a Ele. Tudo é determinado pelo nosso nível de intensidade com que nós buscamos. Tudo é determinado por isso. Eu posso subir aqui e ter a melhor palavra que existe, a melhor performance em apresentar um sermão para você, de maneira que você saia daqui com uma didática incrível, você conseguiu compreender tudo, mas se você não desejar receber isso daqui, se você não tiver fome disso daqui, pode existir uma mesa de banquete na sua frente, que você não vai querer, vai ser desprezado, não vai valer a pena. Tudo depende então da sua
fome. Como é que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus ou do seu plano? Preste atenção no que eu vou falar aqui, isso aqui é o básico. Leitura bíblica, quem aqui lê a Bíblia? Quem aqui já leu ela toda? Gente, leitura bíblica só te dá amplitude, um panorama geral do plano, do propósito de Deus. Você que já leu a Bíblia somente uma parte, você não tem uma visão geral, não tem um panorama geral do que Deus quer fazer. Você não tem uma visão do plano de Deus. Você vai ter isso a partir de uma leitura bíblica. Você ser disciplinado a isso. Leia diariamente. Leia diariamente. Como nos aprofundamos no conhecimento de Deus? Estudo bíblico é diferente de ler, sim ou não? Qual que é a diferença? O estudo bíblico te dá profundidade. Imagine você em cima de uma montanha. Você lê a Bíblia, você vê o vale todinho, uma visão ampla. Quando você estuda, você desce, profundidade. O estudo bíblico te dá profundidade, você passa a conhecer cada parte, tema de forma mais específica. Você vai ver como todo o conteúdo bíblico está ligado. Gente, são 66 livros. Talvez você viveu sua vida até hoje e nunca leu 10, 30 livros, 3 livros. Tem gente quando fala de ler até arrupia, não é porque é bom não, é porque é ruim. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Aí você vai falar da Bíblia para a pessoa e fala, oxe, eu já sei de tudo isso daí. Oh, meu Deus, não sabe de nada. Não sabe de nada. Se você soubesse, você ia entender que você ia viver 100 anos e ele ia te ensinar os 100 anos. É a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo. Ela é eterna. O próprio salmista diz para sempre ao Senhor, a tua palavra permanece no céu. Jesus diz, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Leitura bíblica, estudo bíblico e meditação. É diferente de estudo, sim ou não? É diferente de leitura, sim ou não? Gente, meditação é quando você para. Aqui é que está o problema, parar numa época como hoje. Se você quer compreender mais, se aprofundar mais, vai ser preciso você parar. Meditação exige que você pare para observar, admirar, concentrar a sua mente, o seu coração para pensar sobre o que a Bíblia diz. Gente, eu estou nesse texto aqui desde outubro do ano passado. E tem hora que eu paro para olhar para ele e fico assim, eu não estou acreditando que esse homem trabalhou a noite toda e teve coragem ainda de lançar a rede de novo. Eu fico olhando porque se fosse eu tinha mandado Jesus ir passear. Tchau, Jesus, estou cansado, trabalhei a noite toda. Quer entender de pesca mais do que eu? Quando você para e admira o texto, observa o texto, medita no texto, que na verdade é uma ordem que o Senhor nos dá, nessa lei, medite nela quando? Dia e noite. Não é de vez em quando, uma vez na vida, uma vez no ano, nem um semestre. Dia e noite, pare e observe, porque quando você para observar, você dá tempo para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Quando você para observar, você está dizendo, Espírito Santo, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você me ensine. Me conduza aqui dentro desse texto. Esse texto está dizendo algo, o que ele está dizendo para mim agora. As pessoas, na verdade, quando abrem a Bíblia, dão um maior sono, né? Quem aí dá sono quando vai ler a Bíblia? Não preocupa não, dá sono em mim também. Mas quando você cria uma disciplina, você cria amor por aquilo, você vai desejar estar ali mais do que na sua cama dormindo. Quando você quer mais de Deus, você consegue compreender o valor que tem isso. Você sabia que existem mistérios no reino de Deus que estão aqui nessa palavra? Jesus falou sobre isso. Se você trouxe Bíblia, abra aí, por favor. Mateus capítulo de número 13. Enquanto você vai abrindo aí,
Existe uma frase de A.W. Tozer, e ele diz: nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Eu nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Talvez você pode achar essa frase forte demais, e talvez até dizer, não, isso aí é bobeira. Mas olha só o que a Bíblia diz. Segura aí Mateus 13, eu vou citar esse texto para você. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ser perfeito em Deus? Ouvidos à palavra. Você quer ser habilitado para a obra de Deus? Quantas pessoas a gente não vai falar sobre liderança, sobre servir e fala, eu não sou capaz, eu não tenho esse dom, não tenho esse talento. Quer ser habilitado? Deseja isso? Volte-se à palavra. Ela é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar, a fim de que sejamos habilitados a realizar a obra de Deus. Ela é quem faz isso.